Estamos de volta com o Jornal da Guará. A maioria dos vereadores que tentaram a eleição, tanto para a Câmara quanto para a Assembleia Legislativa, não obteve sucesso ao tentar esses cargos respectivos, tanto na Câmara Federal quanto aqui na Assembleia Legislativa. A repórter Mariana Dias tem as informações para a gente. Mariana, muito boa noite para você. Só Pedro Lucas Fernandes, que foi quem se elegeu, não foi isso? Mariana? Sim, Pascoal, só ele, viu? Boa noite a você e a todos. O substituto de Pedro Lucas Fernandes na Câmara é o Joãozinho Freitas. Fernandes vai assumir a vaga no Parlamento Federal e foi eleito por seu trabalho de base e também no espólio do seu pai, Pedro Fernandes. Os demais não lograram êxito e também não apareceram na sessão de hoje na Câmara, que não foi realizada por falta de quórum. Na Assembleia Legislativa também não foi muito diferente, não. Apenas 3 dos 42 deputados compareceram e por um motivo. Levir Pontes, que comandou a sessão, e os reeleitos Wellington do Curso, do PSDB, reeleito para a Assembleia, e Eduardo Braide, que foi eleito deputado federal, o segundo mais votado do Estado. Ele agradeceu a votação expressiva na capital e nós vamos ouvir o que ele disse. Primeiro, meu muito obrigado. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos os maranhenses que confiaram em nossa mensagem, em nosso trabalho e me deram essa votação expressiva. Eu sou muito feliz e disse em meu discurso ontem de agradecimento que tudo que eu fizer pelo povo do Maranhão será pouco diante do que o povo do Maranhão fez por mim nessas eleições e vem fazendo também em relação à minha caminhada aqui na área política. Então, eu quero dizer meu muito obrigado de coração a cada um de vocês, maranhenses. De hoje em diante, espera-se que as sessões sejam retomadas, mesmo com a renovação de mais da metade do parlamento estadual. Pascoal. Mariana Dias, muito obrigado. Olha só, nós separamos também aí algumas curiosidades, vamos dizer assim, da situação que ficou lá na Câmara Federal. Olha só. Entre os 18 deputados federais mais votados, somente um não foi eleito, Simplício Araújo. Ele obteve 74.058 votos, mas ficou de fora. Perdeu a vaga para o pastor Gildenemir, que obteve 47.758 votos, mas foi puxado por Eduardo Braide, do PMN, que conseguiu uma votação expressiva em todo o estado. Pastor Gildenemir, não Gutenberg, como estava ali escrito, do PMN, conseguiu entrar nessa vaga, justamente a vaga aí que o Simplício Araújo mais uma vez bateu na trave, quase chega lá, e veio a reboque aí da votação impressionante que teve o candidato Eduardo Braide, com o recall da Prefeitura de São Luís, na época que ele disputou. Essa é exatamente, Pascoal, um dos casos que há uma crítica muito grande a esse voto proporcional, quando você tem esse caso de um puxador de voto levando alguém com uma votação muito abaixo de outro que teve uma votação maior. Mas é preciso lembrar que esse é o princípio da proporcionalidade. Então, esse cálculo justamente é para garantir que forças distintas consigam ser compostas no poder. Então, é muito comum esse tipo de caso aí, tá? Bom, desse caso aí dos vereadores, eu também chamo a atenção para o seguinte, viu, Pascoal? Que o Pedro Lucas Fernandes conseguiu ser eleito, o pai dele, a gente já falou disso, também já foi eleito primeiro suplente de senador, mas muitos desses vereadores que não conseguiram a eleição, conseguiram o quê? Um voto e conseguiram tentar deixar o seu nome marcado já para tentar a reeleição daqui a 2 anos. É muito comum nesse período. Então, não necessariamente a eleição agora seria uma vitória. Às vezes, consolidar o voto num determinado reduto, numa determinada área da capital maranhense, ou até testar como é que é o nome dele no interior do estado, é considerado uma vitória para muitos desses nomes, já que a eleição daqui a 2 anos ela é municipal. E o caso das mulheres? Não tivemos nenhuma mulher eleita para a Câmara Federal. Pois é, a gente teve no Senado uma senadora, eu acho que isso é muito importante. No caso da Câmara Federal, nenhuma, Hoje você tem ali a representação, a Elisiane
Eliane foi eleita, você teve a Luana que entrou como suplente e agora você não tem nenhuma mulher eleita na Câmara Federal. Já na Assembleia Legislativa do Maranhão, nós temos 8 mulheres para 6 que eram no pleito passado, né? Então houve um crescimento aí de 2 mulheres a mais na Assembleia, mas é a mesma análise que eu fiz há 4 anos atrás, infelizmente eu volto a fazer. Nesse caso a gente tem muito esposas, filhas, né? Enfim, são pessoas que não têm um caminho político traçado próprio, elas estão ali ou representando o marido que não pôde participar do pleito, ou representando, enfim, né? Não significa exatamente que ela seja uma representação, como a gente destacou na apuração ontem, que a Elisiane, né, construiu a sua própria história. Então, nesse sentido, né, elas estão muito ligadas, não só ao grupo político, mas ao marido, que geralmente a faz, né, deputada, e o compromisso dela acaba ficando muito ligado a isso, né? Então, a gente chama atenção para esse aspecto. É preciso, de fato, que as mulheres tenham essa participação muito mais livre na política. Não só que mais mulheres participem, mas que muito mais mulheres discutam política, se envolvam na questão partidária. A gente teve alguns casos, por exemplo, que alguns coletivos de mulheres em outros estados conseguiram, desses coletivos, eleger deputadas em assembleias, e isso aí tem um significado importante por conta dessa representação feminista, né? Bom, na Câmara Municipal de São Luís, perdão, na Câmara Municipal, é muito parlamento. É verdade. Na Assembleia Legislativa, dos 42 eleitos, alguns 5 pelo menos também tiveram essa situação, foram muito bem votados, mas não conseguiram se eleger. A gente vai ver agora na tela aí quem são esses que não conseguiram se eleger na Assembleia Legislativa. Apesar de uma votação expressiva de estar entre os 42 mais bem colocados, ficaram de fora da Assembleia Legislativa Edivaldo Holanda, Emetério Eva, que está com a candidatura subjúdice, Ariston, Zeno Rolim e Valéria Macedo. Pois é, Marcos Saldanha, alguns nomes importantes ficaram de fora, né? Uma reprovação, vamos dizer assim, do povo. O Edivaldo Holanda, na eleição passada, nem é o caso exemplo, desse que conseguiram entrar nessa lista aí, mas por conta da explicação que você falou ainda há pouco, né? Da cota acabaram não entrando. Pois é, exatamente. O Edivaldo Holanda, na última eleição, ele já conseguiu entrar ali praticamente como o último da lista. Dessa vez ele ficou como primeiro, mas suplente. Ele ficou como primeiro, mas suplente, né? Não conseguiu a eleição. Então, isso é aquela questão do princípio da proporcionalidade. Eu só lembrei agora, a gente está falando de vereadoras, a doutora Helena do ELIB conseguiu, ela Sim. não era desse mandato, né? Tinha sido vereador e o marido dela é vereador, né? Então, aí, alguns sucessos de família também chamam atenção, né? Doutora Thaís Ortegal, a esposa ali do prefeito de Pinheiro, por exemplo, Luciano Genésio. Você tem a mulher do Estênio Rezende, que não pôde se candidatar, mas a esposa dele ganhou, e algumas dobradinhas, né? Como Josimar de Maranhãozinho conseguiu se eleger federal com uma Sim. votação... Quase 200 mil votos. Não, extraordinária. Na eleição passada, ninguém conseguiu chegar a 150 mil votos para deputado federal. A Elisiane Gama foi eleita com cerca de 133 mil, não é isso? E agora a gente teve quase 200 mil votos. O Braide também, que saiu de estadual para federal com o recall da prefeitura, fez uma votação extraordinária. Mais de 162 mil votos, aí mais de 160 mil. Então, algumas votações realmente tiveram destaque. O que sobrou para alguns, faltou para outros. Por exemplo, Andréa Murá, Rogério Cafeteira, que é líder do governo na Assembleia, não conseguiu. O Otelino, presidente, conseguiu se reeleger. Mas o Rogério Cafeteira, líder do governo, não conseguiu ter sucesso, né? Raimundo Coutrinho também não. Raimundo Coutrinho também Cabo Campos ficou também de não. fora dessa eleição, Cabo Campos. E o Wellington do Curso do PSDB, pelo menos emplacou o PSDB aí com certa dificuldade. Né? O Wellington do Curso não é exatamente um tucano, né? Ele procurou um partido onde ele pudesse chamar de seu para disputar, mas não é necessariamente um espaço que ele tenha identificação com o partido, né? Talvez o Wellington ainda busque isso aí, mas de fato o PSDB, eu até fiz esse questionamento para o Alexandre Almeida na época que teve aqui da Sabatina e falei, olha, me parece que o PSDB se apequenou no Maranhão. Vamos esperar o resultado das eleições para a gente poder avaliar isso. As urnas comprovaram isso, né? Então, indiscutivelmente, o PSDB teve um decréscimo aí na representação. Me parece que em todo o país, né? E no Maranhão Sim. também não foi diferente, né? Vamos ver agora algumas curiosidades dos três maiores colégios eleitorais do Maranhão. Em São Luís, houve a menor diferença entre os candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro à presidência da República. Haddad, 38,3%, e Jair Bolsonaro, 36,5% dos votos na capital maranhense.
Flávio Dino obteve quase 70% dos votos. De acordo com o TRE, 69,6% dos eleitores da cidade votaram no candidato do PCdoB. Já no terceiro maior colégio eleitoral do estado, Timon, o PSDB teve suas melhores votações para o Senado. Alexandre Almeida obteve 18,5% dos votos e José Reinaldo Tavares 16,1%. Aquela diferença pequena que nós falávamos, né, do placar aí de Bolsonaro e Haddad aqui em São Luís, 38,3 contra 36,5, né, de Bolsonaro. Foi um diferencial aqui da capital maranhense. Imperatriz aí, que tem o MDB como o prefeito de lá, né, Flávio Dino, obteve quase 70% dos votos. E em Timon, o PSDB se saiu bem. Pois é, e lá muito pela força do Alexandre Almeida, né? Lá é o reduto dele e às vezes, como a gente diz, o Alexandre não saiu bem nessa votação, né? Mas já prepara aí possivelmente uma eleição municipal, né? Já aproveita esse recall, já aproveita essa exposição aí para tentar lá um desafio municipal. Então acontece isso, diferente do Zé Reinaldo, que a gente não sabe que caminho que ele vai ter. Eu só chamo atenção para isso que você fez aí de a gente analisar algumas regiões, que uma das propostas da reforma eleitoral, você lembra disso, era a questão do voto distrital, né? Que os deputados fossem eleitos por distrito. Talvez justamente por conta de uma eleição mais barata, se gastaria menos e o eleitor reconheceria o candidato do seu distrito. Isso seria a proposta do ponto de vista positivo. O ponto negativo é que isso também pode acabar fortalecendo a questão dos coronéis daquela região, né, que se perpetuam no poder, que faz eleição só naquele reduto eleitoral, que é diferente de hoje, que ele tem que ganhar voto em todo o estado, né? Então, esses colégios, eles mudam, eles migram. Então dá uma dinâmica de votação diferente, né? Então isso mostra muito bem como um candidato tem uma votação. Até quando a gente vai acompanhando a apuração, ontem aconteceu isso, a gente vê um determinado candidato eleito e aí começa a apurar as urnas de um determinado local, aquele que estava eleito começa a cair, um outro começa a subir a votação, porque tem, né, os municípios onde cada candidato se sai bem melhor, né? É isso. Bom, mas o Flávio Dino me parece ter tido um desempenho muito bom de uma forma geral no estado, né? E aí o desafio agora para a eleição presidencial talvez seja exatamente isso, né? Fazer votos que foram aí brancos, nulos, convencer o eleitor a ir votar e o Flávio Dino tentar fazer esse trabalho todinho. E o eleitor do Bolsonaro, né, os apoiadores de Bolsonaro, fazer o inverso para tentar garantir uma votação, não perder voto, né? É isso. Marcos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite você. Obrigado a você de casa também. Encerramos assim a edição de hoje do Jornal da Guará. Outras notícias no portal guará.com. A todos uma excelente noite, um bom descanso. Nós nos encontramos amanhã, logo após o Avesso, às 11h15. TV Guará, maranhense por natureza.